Bom dia, meus amados, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, estou aqui no Sítio Paraíso mais uma vez e quero aproveitar esse momento, para trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor para nossas vidas. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, glória a Deus. Verso 1 a seguir. O apóstolo Paulo diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Meus queridos irmãos, aqui está a palavra do Senhor Jesus, meus amados, onde o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta à igreja que estava situada em Corintos, ele vem trazendo aqui um ensinamento dizendo que as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. E é verdade, né? Quando você vê a igreja dividida uns contra os outros, dissensões, ciúmes, invejas, porfias, isso demonstra uma falta de espiritualidade. A pessoa ainda não está alicerçada na palavra de Deus, E Paulo dizendo ali para eles que Paulo ainda não tinha dado um alimento sólido, ou seja, uma palavra doutrinária mais pesada, Porque achava eles ainda muito carnais. Louvado seja Deus. E na verdade eram, carnais. Não estava preparado ainda para receber um ensinamento mais duro. Mas Paulo aqui ele fala a verdade. Ele diz tudo isso, essas dissensões que vocês estão, cometendo aí dentro da igreja do Senhor, isso demonstra que vocês ainda são carnais e não espirituais. E esse espírito de dissensão, ele continua, amados, dentro da igreja de Deus. Nós podemos ver que esse espírito é terrível, de contendas, de ciúmes, de invejas, de porfias, dentro da igreja de Deus, tentando dividir a igreja de Cristo. E não pode existir um reino dividido, louvado seja Deus. Mas eles estão, o inimigo, Isso é o inimigo que está incutindo na mente de muitas pessoas, para que crie essas dissensões uns contra os outros, apoiando uns, e já menosprezando os outros. Então a palavra de Deus nos diz, amados, que nós temos que fazer um exame de consciência para não cairmos no mesmo erro, de dar lugar a esse espírito contencioso a entrar nas nossas vidas, ao ponto de querer destruir a nossa fé em Cristo, a nossa espiritualidade em Deus e na palavra do Senhor. Amém, meus queridos? É tempo de nós fazer um exame de consciência, porque ele diz assim, porquanto havendo entre vós ciúme e contenda, não é assim que sois carnais, e ainda segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Louvado seja Deus. Então nós temos que andar segundo Cristo, seguindo o exemplo do Senhor. Claro que olhando também para o exemplo dos fiéis, daqueles que nos ensinam a palavra de Deus, dos nossos líderes, nossa liderança, louvado seja Deus, porque não é aquele negócio de eu querer fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. No reino de Deus é diferente. Ninguém escolhe o que vai fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero é fulano e não ciclano, não. No reino de Deus nós temos que estar unidos, em reverência a Deus e a nossa liderança, os nossos líderes espirituais, os quais Deus colocou na igreja de Deus para nos ensinar o caminho da verdade. E toda a verdade está na palavra do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de estarmos atentos, porque o inimigo está dividindo a igreja de Cristo de uma maneira tremenda.
ele está atacando agora de unhas e dentes, porque ele sabe que resta pouco tempo, né, para que a igreja de Cristo seja levada ao céu. Como o Senhor prometeu, vai acontecer. Então o inimigo está fazendo de tudo para colocar essas coisas dentro da igreja, para tirar o nosso foco, a nossa fé, né, a nossa confiança no Senhor e criar dissensões, né? Louvado seja Deus. É tempo de Deus estar passando a vassoura agora, né? Varrendo a casa, preparando a casa, passando a peneira, e só vai ficar dentro da peneira aqueles que realmente, né, estão convictos da sua fé, da sua salvação em Cristo Jesus, né? E buscando com toda obediência, aleluia, aquilo que o Senhor nos ensinou, para que assim nós chegamos ao céu. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo. Que Deus continue nos abençoando, abrindo os nossos olhos espirituais, né? Para que nós não deixamos ser levados por essas coisas, né? Que não traz nenhum proveito, a não ser nos separar, né, da presença do Senhor nosso Deus. E para onde iremos nós, né, queridos? Deus lhe abençoe, tenha um ótimo dia. Que o Senhor lhe abençoe sempre sua vida, sua família, todos os seus empreendimentos, né, todos os seus projetos, seus planos. Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, parabéns. Deixe aí também o seu like para nos ajudar a manter esse canal ativo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.